Olá, boa tarde. Você que acompanha o Amazonas Atual aqui pelo Facebook. Neste momento, a nossa equipe de reportagem está na Suframa para acompanhar uma coletiva com o novo superintendente, o Alfredo Menezes, que vai apresentar os planos, as metas e as perspectivas para o comando da Suframa. Vamos ouvir. Meu nome é Alfredo Menezes. Posso falar 10 minutinhos? Eu já minimizo algumas coisas e prometo colocar para vocês, me coloco à disposição para responder qualquer coisa. Em primeiro lugar, tomamos posse ontem. Com certeza, muitas das coisas que vocês queiram saber, que na realidade nesse processo só eu tenho conhecimento, porque eu vivenciei, eu pude perceber no processo. Estou colocando aqui as coisas muito informais, né? As pessoas buscavam informação a respeito dele e não tinham, né, por uma questão de descrição, perfil. E chegamos aqui ontem, então eu vou permitir uma breve introdução, vai facilitar o questionamento de vocês. Eu gostaria de adiantar que nós gostaríamos de receber questionamentos positivos, construtivistas e coisas que realmente a gente possa somar e crescer, né? O que nós queremos é uma pauta jornalística séria, porque é o que nós precisamos nesse momento, pelo que o país atravessa, né? Comprometida com o país, com a nossa região e com o país, né? Deixando de lado algumas pendências, não sei, algumas coisas que de repente são pequenas, fruto dos desafios que nós temos a enfrentar na nossa região e no nosso país. Então, diante disso, uma breve apresentação. Eu sou militar, né? Esse é o meu DNA, como o DNA da maioria dos senhores e senhoras aqui são jornalistas. Quero primeiramente saudar a todos e dizer que é uma grande satisfação aqui recebê-los, não só neste momento, como em todos os momentos e em todas as situações que assim forem necessárias, né? O nosso compromisso aqui é diálogo aberto, franco e direto com a imprensa. Nós queremos aqui colocar a Suframa, a partir de ontem, não que assim não tivesse, num ambiente de total transparência e serenidade com os senhores e senhoras, porque nós precisamos de vocês. E assim, antes de entrar na minha parte principal, estava discutindo inclusive agora com o presidente da Moto Honda, e fruto até de uma experiência pessoal nos últimos 60 dias, das minhas indas e vindas a Brasília, uma coisa que eu percebi como amazônica é que nós não nos comunicamos bem com o restante do país. E isso, né, é uma autocrítica que nós fazemos e que nós queremos e precisamos da ajuda de vocês para que a gente possa mudar essa visão que o restante do país, vamos colocar assim, nos enxerga, né? Eles nos enxergam às vezes como opositores, como se nós fôssemos um pouco, sei lá, diferente. E deixa eu falar outra coisa, eu gostaria que tudo que eu falasse, né, que eu não vou falar nada que vai desabonar a nossa região e alguém, ou pessoas, ou instituições, vocês colocassem pelo lado positivo, porque a nossa vida é uma moeda, ela sempre tem dois lados, a gente pode tirar coisa positiva e negativa. E tudo que eu vou falar aqui vai ser de uma maneira franca, leal e positiva. E é assim que eu gostaria que vocês abordassem os temas. Então, continuando, né, eu percebo, né, que nós precisamos melhorar nossa comunicação com o restante do país. Eu agora estava conversando com o presidente da Honda, nós estávamos justamente trocando ideia nesse sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós sabemos, e a imprensa pouco sabe disso, por isso que eu digo, é uma falha de comunicação, nós temos que fazer essa autocrítica, que relatórios nossos, né, de diversos institutos estão aí, no ano de 2017, 2018 terminou agora, creio que esses são dados de 17, né, nós praticamente geramos em todo o Brasil mais de 700 mil empregos diretos e indiretos. Só no estado de São Paulo, mais ou menos na faixa de 250 mil, né, alavancamos essa economia em torno de 31
31 bilhões de reais, é isso? 31 bilhões? Me corrijam, é isso. 31 bilhões. Só do estado de São Paulo nós tivemos na faixa, uma média de 12 bi. Sabe o que é isso? São insumos que o restante do país coloca aqui para os nossos produtos. Vou dar um outro exemplo. Eu acabei de sair da Motor Honda agora. Né? 99%, para não dizer 100%, do pneu que é utilizado nas nossas motocicletas, no nosso polo de duas rodas, que hoje, digamos assim, é o terceiro produto que mais alavanca a nossa economia, vamos colocar de uma maneira, né? 90%, 99% dele vem de onde? Vocês sabem? Do Rio Grande do Sul. Pois é. Mas a gente nunca comunicou isso lá com o camarada de Porto Alegre, com o atual governador. Como o aço, né, que é utilizado aqui, vem lá de Minas Gerais. E nós nunca comunicamos isso com o governador. Vamos chamar para o Zema e falar: governador, você sabia, né, que muitos empregos que são gerados aí no seu estado, né, são insumos nossos lá na Zona Franca, e assim sucessivamente. Então parece até que nós somos de outro país, que na realidade alguns segmentos nossos podem até querer que sejamos, mas assim não o encaramos. Então eu já determinei para a Carla, que é minha responsável de comunicação social, e eu sei que ela tem uma grande amizade com todos vocês, porque ela é dessa área. Falei que ela coloque a nossa equipe de comunicação social para divulgar essas coisas, e nós vamos buscar o contato, né, com o restante do país. Vamos divulgar o nosso trabalho, vamos dizer que essa floresta está de pé e, por exemplo, numa linguagem muito simples, se o agronegócio vai bem, né, no centro-oeste do país, é graças à nossa floresta que está de pé aqui. E a gente não sabe, às vezes, comunicar ou não comunica, ou nos omitimos, porque às vezes ficamos discutindo coisas pequenas. Bem, então, diante disso, eu gostaria de ter uma imprensa positiva, construtiva, em que a gente pudesse realmente juntos fazer uma parceria, porque o bem disso daqui, a geração de empregos e a atração de novas empresas e criação de novos produtos, depende exclusivamente do trabalho nosso em conjunto, e vocês são fundamentais para a realização desse objetivo. Então, prosseguindo, agora eu vou voltar para onde eu comecei. Venho do meio militar, e deixa eu fazer uma correção, né? Durante esse período aí de 2 meses, eu vou falar isso pelo lado positivo, colocaram lá que eu era coronel reformado, né? Reformado para nós, sei que vocês utilizaram como uma palavra positiva, mas para nós é para quem já está assim, sabe? Quando não serve mais para nada, o cara é reformado. Ou seja, reformado para nós é quando o camarada está acima de 70 anos, que ele não pode ser mais convocado para o serviço militar ativo. Então eu ainda estou ativo, eu estou com 55, sou capricorniano, fiz 55 anos 23 de dezembro, e se Deus me abençoar, quero ter muitos anos de vida ainda, porque eu quero preparar a minha terra aqui para ter minhas gerações trabalhando aqui, vivendo do que tem aqui, tá? Então, venho do Exército Brasileiro, a minha formação básica, eu sou oficial de engenharia, e como engenheiro, para quem não sabe, engenheiro constrói estradas, e essas estradas que foram construídas nessa Amazônia, né, graças à engenharia do Exército Brasileiro, e aqui eu faço uma grande menção, é isso que nós temos. Lembrando, claro, não vou ser redundante, que o modelo que nós temos aqui, isso nós não podemos negar, não adianta, né? É graças à visão e à estratégia dos militares, que no final da década de 60, né, viram que o próprio país, né, a capital do Brasil foi subindo, e chegou um momento que precisava chegar no Planalto Central para ter o quê? A capilaridade com todo o país, porque o nosso país é um continente. E fruto disso, houve essa visão: o que nós vamos fazer com essa tal de Amazônia? E por causa disso foi criada a SUFRAMA, com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais. E isso foi criado por um projeto militar. Bom,
Então, e as estradas que foram construídas, por exemplo, nós chegamos em Porto Velho e o início da 364 remonta dessa época por militares. A Transamazônica, por militares. A BR-319, por militares. Né? E foram falar outras coisas, mas eu estou colocando só. Isso daí foi os colegas meus da arma de engenharia. Então, eu tenho o viés da infraestrutura. Ponto. Paralelamente a isso, né? Claro, já falei, sou amazonense. Nasci, eu falo isso com muito orgulho, porque tem pessoas, quando eu estava no sul do país, eu via colegas meus que falavam assim, você é caboclo, o cara tinha vergonha de ser chamado de caboclo. Então, deixa eu abrir o jogo, porque eu sou uma pessoa muito simples. Eu nasci na Cachoeirinha e fui criado no Alvorada, lá no Alvorada 2, naquela Avenida J, entendeu? O meu barbeiro é o mesmo barbeiro do senador Plínio Coelho, cortei meu cabelo domingo, então eu vou à feira, como tapioca, hoje de manhã fui lá comer meu pão com ovo e tucumã, então eu sou um cara simples, é isso, entendeu? A gente tem que colocar essas coisas, não vou mudar meu jeito de ser, estou sentado nessa cadeira não querendo o poder pelo poder, como alguns poderiam querer, estou sentado por uma questão de missão, então é isso que a gente vai fazer. Prosseguindo na minha carreira no Exército, para que vocês possam nos conhecer, tive a oportunidade de representar o Exército Brasileiro e o Brasil em trabalhos em diversos organismos internacionais. Tem militares nossos que trabalham em um organismo, ou ele trabalha na ONU ou na OEA. Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na ONU quanto na OEA. Escrevi no meu mestrado sobre a Amazônia, escrevi sobre logística no meu doutorado. Resumo, nos últimos anos da minha carreira militar, eu me dediquei inteiramente à logística do Exército na Amazônia. Tanto é que eu recebi a atribuição, ou a designação, ou a incumbência do presidente, do comandante do Exército, para comandar a primeira unidade de logística do Exército na Amazônia. Então, deixa eu te falar, eu sou logístico. Entende? Eu sou logístico. Porque às vezes as pessoas falam, não, o cara pensa que é militar. Não, militar é isso aqui que a gente está falando. Tá? Terceiro ponto que eu queria destacar nessa formação. Então, eu devo tudo às Forças Armadas. Né? Até me casei com a minha mulher por causa das Forças Armadas, porque se não fosse ela, eu não teria saído daqui de Manaus. E, bem, passei 30 anos no Exército Brasileiro, cumprindo tudo aquilo que esperava. O Exército me deu muito mais do que eu merecia, mas me deu fruto da dedicação. Quero deixar claro que entrei no Exército por 17 anos, não leve isso para o lado mal, leve isso para o lado do bem. Né? Quando eu fiz 30 anos de serviço público, se eu continuasse dentro do Exército, eu poderia 5 anos depois concorrer ao cargo de general. Deixa eu colocar claro, é concorrer, tá? Eu não estou dizendo que seria. Então, o que eu poderia, né, concorrer em muito boas condições, falo isso com toda humildade. Né? Sempre fui um bom aluno, sempre fui um aluno muito dedicado, sempre fui um aluno que procurei me superar. Mas eu decidi, de livre-arbítrio e ex-ofício, partir para outros sonhos. Então, fui para a iniciativa privada. Trabalhei na Rede Amazônica, trabalhei lá na Globo. Tenho muita gratidão ao Dr. Felipe Dal, com quem eu convivi até os últimos dias de vida. Sou muito grato a todas aquelas pessoas com quem convivi. E trabalhei na área financeira. Né? Eu cursei contabilidade em São Paulo, cursei com a graduação de administração financeira e auditoria, depois marketing executivo na Fundação Getúlio Vargas. E deixa eu deixar bem claro, não concluí nenhum desses cursos. Vou explicar por quê, para depois dizer, pô, de repente falou que não é um bom aluno. Pelo contrário, fui um bom estudante, hoje eu não sou muito. Faltando 6 meses para concluir meu curso universitário em São Paulo, eu era piloto do Exército, então passava mais tempo viajando para lá e para cá, era instrutor de voo, não consegui concluir. Depois o Exército me mandou passar um ano no Exército dos Estados Unidos, por isso que eu não concluí, então não foi problema de cabeça. Depois comecei meu MBA, faltando 2 módulos que tiveram que faltar também, não concluí. E por último, fazendo marketing executivo na Fundação Getúlio Vargas, que tenho vários amigos meus, e conheci vários executivos também, não concluí porque fui chamado para trabalhar na Embaixada do Brasil no Peru e Equador. Então, sabe, são essas coisas que eu quero logo aclarar, para depois não terem comentários desaiosos. Muito bem, então, por último,
recentemente, fruto dessa formação que tive, né, fui convidado para entrar na área financeira. Eu dirigi um banco. Quando eu recebi esse banco, em janeiro de 2012, nós estávamos assim na antepenúltima posição no Brasil, né? Não no cenário brasileiro, mas, perdão, os negócios aqui na minha área de influência, nós estávamos na antepenúltima posição. E sexta-feira eu entreguei esses negócios, grupo de trabalho, em 4º lugar no Brasil. Tá? Dentro aqui da minha região, tá? Da minha região. Não sei se me fiz entender, então vamos lá. Nós temos um banco que tem capilaridade em todo o Brasil, tinha 64 pontos de atendimento, mais ou menos isso. Nós éramos lá os 62 e 64, hoje, há 2 anos atrás, nós conseguimos avançar no negócio para 4º lugar no Brasil. E aí eu começo a colocar para vocês o seguinte, o que a gente tem, o que o militar, tem de bom? Pode anotar, gestão. Nós somos gestores, né? E o que é gestão? Gestão eu posso sintetizar em 2 palavras. Chama-se planejamento, tá? E fiscalização. Porque se não tiver planejamento, tu não vai para lugar nenhum. Sêneca falou no século IV a.C. Se você não sabe a que porto te destinas, você não sabe a que porto te destinas, nenhum vento te será favorável. Entendeu? E muitas vezes é assim que acontece. Então nós militares somos rígidos com planejamento e gestão. E se você me permitir mais uma palavra, nós colocamos aí a probidade e a austeridade dentro do serviço público. E é isso que vocês vão ter da nossa parte, pelo menos por enquanto estivermos sentados aqui nessa cadeira. O que nós vamos buscar é austeridade, probidade, planejamento e fiscalização. É isso, muito simples assim, simples dessa maneira. E por último, né, falei um breve relato da minha vida pessoal, para que vocês possam entender e possam colocar, porque às vezes a pessoa... Aí tem gente às vezes que, né, não sei, quer ocupar determinado posto, não tem uma determinada qualificação, então já deu para concluir que a mensagem que eu quero dizer, eu fui escolhido por um caráter eminentemente técnico. Eminentemente técnico, sou amazônica, né? Estudei, escrevi sobre essa área, palmilhei passo a passo dessa região, conheço todos os pelotões de fronteira, vivo no interior, e deixa eu lhe falar, o meu hobby no final de semana, que a minha esposa ela fica muito feliz, como eu sou piloto, tenho alguns amigos que têm aviões, é visitar o interior do estado. Faço isso por hobby, então eu vou praticamente todo final de semana sim ou não. Fui agora recentemente a Apoio no interior do estado, vou porque gosto, né? Sou piloto, então, sou piloto, quando eu falo sou piloto, eu não ganho a vida como piloto. Eu vou por hobby, sendo copiloto dos meus amigos que possuem aviões, e isso eu faço com muito prazer. A gente passa o final de semana no interior do estado, e nessas oportunidades a gente tem nesses momentos, nós temos a oportunidade de estar com pessoas simples, e eu sempre me questionando o que nós podemos fazer para melhorar a nossa região. Aqueles meus amigos que estão sempre próximos a mim, é uma contestação, e eu sou uma pessoa muito elétrica nesse sentido, né? Eu durmo 4, 5 horas no máximo por noite, então eu sempre me pergunto o que eu posso fazer. Então, ontem conversando com um amigo, ele falou, pois é, né, cara, você abriu mão de ser general, quer dizer, de concorrer, ao generalato, dizer que seria muita pretensão, né? De concorrer, e a gente te criticou, e agora a vida acabou te colocando num local que você pode muito contribuir para a nossa região. Então vocês imaginam a felicidade com que me sinto, vendo de uma origem muito humilde. Meu pai era um simples comerciante que já passou para outra vida, minha mãe é uma dona de casa, meu pai tinha a 4ª série, semi-analfabeto, minha mãe tem, eu acho que também a 4ª série primária, né? É daí que eu vim. Eu não vou dizer que nasci no Adrianópolis, hoje eu digo que eu moro no Adrianópolis. E tudo que eu conquistei na minha carreira não veio de ajuda de ninguém, simplesmente meritocracia, dedicação pessoal. E é isso que nós queremos para o nosso país. É isso que nós queremos que vocês divulguem, que nós queremos tirar
vários Menezes, dando oportunidade de melhor educação, dando oportunidade de vida para que esse cara, se eu puder fazer isso para ajudar aquelas pessoas que estão nas áreas mais necessitadas, seja no interior, seja na capital, para que um dia eles possam chegar aqui, eu farei. Mas não estou falando isso como proselitismo, como algum segmento da nossa sociedade fala. Eu falo isso de coração aberto, eu não decorei nada para estar aqui com os senhores e estou muito à vontade com todas as câmeras e todos vocês aqui, porque eu sei que a maioria que está aqui não é diferente da minha origem, mas eu tenho a humildade de acatar e de reconhecer de onde eu vim, né, e saber que para onde eu vou depende de estar nas mãos de Deus. Então isso eu acredito. E estou sentado na cadeira, não, repito, do poder pelo poder, como muitos gostariam de estar. Estou sentado aqui nessa cadeira, sabendo e tendo plena consciência dos desafios que são imensos na cadeira desse gestor, né? Agora, como o presidente me falou, olha, cara, é uma missão, porque falo a vocês aqui, da onde eu vim, eu estava ganhando praticamente o dobro do que eu ganho aqui. Mas eu tenho certeza que quem passou aqui por onde eu estou não está preocupado com dinheiro, né? Está preocupado com outras coisas. Então, quer dizer para vocês que eu tenho uma missão e eu vou procurar cumprir essa missão, porque eu sou um bom soldado, eu acato ordens, então eu tenho foco, tenho determinação para isso. Hoje de manhã, reuni, depois do meu primeiro objetivo, na data de ontem, que foi tomar posse, foi visitar o governador e o prefeito. Por que eu visitar os dois? Porque os dois nos apoiam, então nós temos que fazer gestos de gentileza, entendeu? Então fui conversar com eles, aí tratamos assuntos, não foi nada demais, para que vocês possam depois ficar à vontade, foi simplesmente cumprimentá-los e dizer, olha, estou aqui, preciso da ajuda de vocês para tornar o nosso polo e tornar a nossa região, resgatar o papel da SUFRAMA e criarmos mais condições, mas criarmos trabalhando duro, não é trabalhando em discurso, é trabalhando com o brilho do olho e conclamando a todos eles, principalmente mais os nossos políticos, e assim sucessivamente, como nós vamos colocar. E depois que terminei o dia de ontem, saí daqui 9 horas da noite, hoje às 5h30 da manhã já estava lá no veículo de televisão, saí de lá, vim para o meu segundo objetivo, que foi colocar nesse auditório a maioria dos funcionários aqui da superintendência para falar um pouco mais delongado do que eu estou falando para vocês, para que eles entendessem da onde eu vim, o meu DNA, por que eu fui escolhido e o que nós queremos construir juntos, porque sem eles eu não consigo construir absolutamente nada, né? Eu aprendi que liderança é inspirar pessoas a agir, mas a gente não inspira as pessoas a agir pelas palavras, nós inspiramos as pessoas a agir pelo exemplo. Então não adianta eu querer que o meu colega, que o meu companheiro chegue aqui 7 horas da manhã se eu chego às 9, e assim sucessivamente. Não adianta eu exigir dele o que eu não consigo fazer para mim. Eu já falei que deles, eu vou chegar aqui muito cedo, né? Eu acordo muito cedo, venho para cá 6, 6h30 da manhã, corro praticamente todos os dias, e depois eu vou começar minhas leads. E nessa conversa que nós tivemos, né, foi para me apresentar, e depois aqui eu estou seguindo o meu roteiro e cheguei até aqui em vocês. Então, dito isso, já conversei com os donos da casa, vamos colocar dessa maneira, né, as nossas autoridades, que esse momento é isso que eu estou buscando. Segundo, já mostrei para os nossos funcionários a missão que o presidente me delegou, conversei com eles sobre isso, passei para eles o que o presidente conversou comigo no sábado, ontem, né, quando aqui cheguei e tomei posse. Então deixei claro o que nós queremos. Eu acho que é por aí que nós temos que seguir. Nós temos que criar uma sinergia positiva e dizer, olha, é isso aqui que se espera de vocês. Muito bem, ao longo dessa semana e até na sexta-feira, eu irei à Câmara dos Vereadores, eu acho que amanhã, aí vocês pegam com a Carla a agenda, tá? Então, irei, convidado pelo presidente da Câmara, fui convidado pelo presidente da Assembleia, irei na quinta-feira, né? E posteriormente vou ao Ministério Público, vou à Advocacia Geral da União, vou à CGU, bem, e agora estou com vocês aqui.
Então, eu estou colocando isso porque eu tenho tempo para fazer isso. Então, depois que nós colocarmos essas ideias, eu quero, a partir da semana que vem, me dedicar inteiramente para a minhas leads aqui na Suframa. Vocês sabem que nós estamos com o taxímetro na bandeira 2, né? O carnaval se aproxima, perdão, e como o Brasil funciona depois do carnaval, eu tenho que me preparar aqui para que a gente possa arrumar. E por último, para deixar claro, então, o nosso processo, ele foi conduzido, para que vocês tenham uma ideia, eu recebi um convite, vou falar isso porque minimiza muitas perguntas, então já sabem como eu sou, já sabem como eu comecei. Aí algumas pessoas falam, nossa, o Menezes ontem tomou posse, né? E aí não teve pompa, não teve o governador, não teve os políticos, não teve o judiciário, não teve... Aí eu digo assim, poxa, mas o momento que o país vive, eu acho que a gente tem que falar pouco e trabalhar muito. Entendeu? A sociedade está pedindo resultados. Tá? E se a gente se preocupar com todas as pompas, né, que elas são necessárias, mas a determinação, a diretriz, perdão, que a gente recebeu é, meu irmão, toca a ficha, vamos para cima, vamos correr atrás do tempo perdido, vamos trabalhar, e é isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo, nós estamos trabalhando, né? E queremos trabalhar. E deixa eu falar, repito, durmo 5 horas por noite, quem me conhece sabe disso. E aí, caminhando nessa direção, fui convidado pelo presidente, recebi uma ligação dele, não busquei, né, como algumas pessoas estão fazendo ou fizeram, sei lá, não almejava isso daqui, nunca fez parte dos meus planos de vida, né, trabalhar na instituição que eu me desliguei recentemente para estar aqui, como nunca, se conversarem com a minha mãe, com minhas filhas, com a minha esposa, há 80 dias atrás, há 1 ano atrás, ela falou assim, papai, nunca pensou nisso. E deixa eu falar para você, eu não sou determinista, eu acredito em Deus, né? E abrindo aqui muito informalmente, na sexta-feira, quando eu fui nomeado, um caos, né, como a gente fala, me aconteceu. Eu, por uma relação muito pessoal que eu tenho com um amigo, eu fui dar uma entrevista para ele, né? Foi assim, 7h30 da manhã, a gente já tinha conversado assim faz tempo. E aí eu fiz assim, olha, eu agradeço ao presidente, agradeço ao ministro. Aí a minha mãe está em São Paulo, porque a minha filha está lá estudando, ela está com ela. No sábado de manhã, às 7 horas da manhã, minha mãe me ligou e falou assim, meu filho, você agradeceu ao presidente, agradeceu ao ministro, mas não agradeceu a Deus. Eu falei, tá bom, então a próxima agora vai ser Deus, presidente, assim sucessivamente. E isso está dentro daquilo que nós colocamos. É Deus, pátria e família. Pode anotar aí. Nós queremos, a nossa filosofia de vida é isso. Deus, pátria e família. Respeitando todos, credo e religiões e tudo que nós somos abertos. Mas nós queremos dizer que nós acreditamos nisso. Em Deus, pátria e família. E a minha mãe me deu um puxão de orelha, mas tudo bem. E aí voltando. Então, teve um convite do presidente, tá? Não pedi para estar aqui, não briguei para estar aqui, não corri assim, não, olha, eu não sei, sabe? E por detrás da cortina está lá correndo e articulando, não fiz nada disso. Eu simplesmente recebi uma ligação, 1 semana depois eu fui a Brasília, não fiz parte do gabinete de transição, certo? E aí, 1 semana depois eu estive em Brasília, conversei com o presidente, conversei com alguns segmentos, e nisso depois conheci o ministro Paulo Guedes. O presidente me apresentou dentro de um processo de rito. Posteriormente o ministro falou, você vai ser entrevistado pelo meu chefe atual, que é o ministro da CPEC, hoje é secretário com cargo de ministro, a quem devo muito e agradeço, que é o Dr. Carlos Alexandre da Costa, que é o ministro, que é o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade. A essa pessoa, a CPEC, nós estamos diretamente subordinados. Então,
já comecem a escrever esse nome, porque a CPEC, entre aspas, substituiu o MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ok? Muito bem. No dia 28 de dezembro, eu estava em São Paulo de férias, recebi no dia 27, pode ver aí, no dia 28, eu ainda tenho a cabeça boa, era numa sexta-feira. Aí eu recebi, olha, você tem que estar em Brasília amanhã. Eu falei, mas estou voltando para Manaus, vem para Brasília que você vai ser entrevistado pelo ministro. Eu fui entrevistado, 2 horas de entrevista, me perguntou sobre a Amazônia, já tinha visto o meu currículo. Então, deixa eu falar para vocês. Ontem eu falei para alguns segmentos, né, da imprensa. Eu acho que as pessoas têm que respeitar. Tem uma entidade, né, de imprensa que fala que tudo começa no respeito. E eu não quero fazer propaganda de canal e tudo. Então, gente, vamos respeitar. Né? Jabuti não dá em árvore. Então a gente também não chegou aqui por acaso. Existe uma ritualística. Então, continuando, a partir desse momento, houve praticamente um fechamento em torno do nosso nome, houve, a partir daí, várias viagens nossas, né, a Brasília, para que nós pudéssemos já tomar conhecimento dos desafios que iríamos enfrentar. Estou falando para vocês o que aconteceu, como foi que eu cheguei até aqui. A partir daqui eu vou me calar e fico à disposição de todos. Só peço que a Carla esteja aqui como minha moderadora, tá? Para que eu possa atender a todos vocês. E no dia, primeira semana de janeiro, eu fui convidado para a abertura dos trabalhos do Ministério da Economia e da CPEC em Brasília. E lá, né, como eu, estava também outras pessoas que participaram assim, de um processo de seleção parecido com o meu, né, que foram as autarquias da nossa secretaria. Vou nominar como a doutora Ângela Flores, nossa amiga, que é a presidente do INEP, como o Guto, que é o presidente da ABDI, e como o presidente do INPE. E nesse evento eu fui convidado a participar, né, como eles também foram, houve, né, ali uma apresentação de indicação do nosso nome e desses outros que eu acabei de nominar, mas deixa eu deixar claro, tá? Aqui vocês vão ter da nossa parte clareza, franqueza, lealdade e olho no olho. Nunca, até o dia de ontem, eu me apresentei e não tenho entrevista próximo de ninguém, para nenhum rádio, televisão, qualquer veículo me apresentando ou tomando posse da função ou do cargo de superintendente. Mantive a minha descrição até a data de ontem. Mantive a minha descrição. Então, as pessoas foram colocando. Então, isso realmente ocorreu no dia, não me lembro agora, 8 ou 9 de janeiro. Voltei para a minha cidade, continuei indo e voltando para ajustes de algumas tarefas e mantive minha descrição. Ninguém me procurou, também não procurei ninguém porque eu não era o superintendente. E isso eu tive oportunidade de falar olho no olho para a pessoa que eu substituí. E por último, né, deixando muito claro, fui convidado pelo governador por uma questão de amizade e fidalguia que eu conhecia, era meu colega enquanto eu trabalhava na rede amazônica. Ele estava, né, vou colocar o nome, estava na crítica, quando o presidente esteve em Manaus, né, eu acompanhei lá na crítica. Então tivemos uma entrevista lá com o governador, que era apresentador de televisão naquele momento, né, um programa de audiência. Então a gente se conhecia. E o governador falou: Menezes, eu vou visitar o Paulo Guedes, eu queria que você me acompanhasse. Eu fui até a sede do governo e estava o secretário de Fazenda nessa mesa, o secretário de Planejamento, que é o meu amigo, um amigo pessoal que eu tenho, que é o Jório, e eu falei assim: governador, em que condição? Aí ele falou: não, eu quero que você nos acompanhe na condição de convidado. Eu falei assim: então deixa eu deixar muito bem claro para o senhor que eu não sou superintendente. Não, porque então, né, o pessoal estava comentando, isso foi após o
8, 9 de janeiro, né, dessa reunião que teve em Brasília. E aí eu realmente me desloquei com o governador. O que eu pude fazer para facilitar o trabalho da comitiva do meu governo, eu fiz lá em Brasília, não comentei com ninguém, nunca tomei a postura de querer me antecipar a uma decisão que é estritamente do presidente da República, né? E aí eu vi muitas tendências, notícias, assim, né, um pouco desvairadas, um pouco, né, bem, mas deixe lá, vamos deixar os adjetivos, porque a gente sabe que vocês também não tinham as informações, estou colocando o que aconteceu. Então, em nenhum momento, deixo claro aqui, eu quis me antecipar a uma decisão do presidente ou querer antecipar alguma coisa com relação a isso. Bem, e aí chegou a nomeação na sexta-feira. E a nomeação me perguntaram, né, como é que o senhor estava? Eu falei, calmo, sereno e tranquilo. E toda a minha família, né, estava dessa maneira, meus amigos pessoais também estavam dessa maneira. Um colega me perguntou hoje, né, porque eu me sinto também como jornalista, me perguntou, mas você não se preocupou com os comentários? Eu falei, não, porque nós temos na nossa instituição lealdade, nós temos verdade, nós temos probidade, nós temos esses valores e responsabilidade. Então eu estava ciente que eu tinha que aguardar, eu tinha que esperar uma decisão do presidente. Eu não corri atrás, eu não fiz absolutamente nenhum gesto com relação a nenhuma preocupação, e as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Então, dito isso, aí termino aqui pelo meu início, né? Comecei a trabalhar ontem, nós estamos aqui, quero manter com todos vocês um diálogo aberto. Não vão ter da minha parte fake news, porque eu não tenho Twitter, eu não tenho Face, eu não tenho Instagram. Não que eu seja uma pessoa desconectada no meu tempo, é porque eu sou uma pessoa extremamente trabalhador e utilizo outros meios, no bom sentido, para me comunicar, né? Não faz parte da minha, como é que eu digo assim, das minhas atividades. Isso me tomava muito tempo e eu decidi não ter. E agora, já falei para a Carla que nós temos que ter institucionalmente, tá certo? E é isso, simples, dessa maneira. Então, se vocês, eu vou fazer um pedido para todos vocês aqui nessa sala. Se falarem alguma coisa a meu respeito ou com relação à SUFRAMA, enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar diretamente para mim que eu vou responder. Sim, não, no momento também não sei, vou averiguar e vou deixar isso no momento adequado. Eu pediria, porque aí a gente estabelece ainda mais uma relação de confiança, uma relação de lealdade, que é isso que eu quero construir com vocês. Com isso, eu valorizo realmente aqueles jornalistas sérios, que querem ter uma postura ética, trabalhar de forma democrática, né? Respeito o contraditório, né? Claro, é normal, não estou querendo que ninguém pense da mesma maneira que eu, nós estamos no Estado democrático, mas eu quero dizer o seguinte, da minha parte vocês vão ter lealdade e respeito. E a minha porta vai estar aberta, e não falo isso de proselitismo, quem me conhece sabe disso. Se quiser informação, perguntem diretamente, eu falei para cá, todas as nossas ações, e foi isso que eu falei hoje para os nossos colegas, nós perguntar, Menezes, qual o nosso objetivo hoje? Primeiro, institucional, aqui nosso é resgatar a importância da SUFRAMA no nosso cenário regional. É isso, resgate dessa instituição que, por causa dela, nós temos o país que nós temos, porque nós contribuímos para isso. Por causa dela, 97% da nossa floresta está de pé, né? Temos uma renúncia fiscal de um lado, que ela é a única prevista na Constituição, e ela representa somente 8% da renúncia do Estado brasileiro, né? Que hoje está em torno de 350 bi, representa somente 8%, mas ela é a única que está prevista na Constituição.
Então, não é por causa desses 8% que nós vamos quebrar. Entendeu? Que o Estado brasileiro é previsto na Constituição. Então, por isso que eu digo, e não tirem as palavras da minha boca, nós temos que manter esse modelo. Porque é daqui que sai o salário de vocês e o meu. E de todas as pessoas que trabalham conosco e que vivem na nossa região, no estado do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. E também em todo o Brasil, porque nós contribuímos decisivamente, né, para a economia dos outros estados, direto ou indiretamente. Porque, repito, se o agronegócio está dando certo, é porque as chuvas saem daqui. Então a floresta está de pé. Tá certo? Então, o que a gente quer? Sou amazônida, sou nacionalista, entendo bem a nossa realidade, vivo nela. E o que nós queremos é, nosso segundo objetivo, nosso institucional aqui, eu coloquei para os nossos colegas hoje, é resgatar o papel da SUFRAMA. Queremos ter uma interlocução direta com o nosso executivo, queremos nos utilizar do nosso legislativo. Então não queiram colocar um contra o outro. Os senhores sabem que, e senhoras, que muitas de algumas demandas que nós temos aqui dependemos de projeto de lei. Então, não dependemos só da boa-fé do superintendente, da qualidade do trabalho dos nossos colegas aqui, funcionários. Se não tivermos o apoio dos nossos políticos. Agora, nós aqui não estamos sentados nessa cadeira, né, para legislarmos ou trabalharmos ao contrário. Nós estamos aqui para valorizar, né, esse vetor que nós temos. Então vamos colocar isso, vamos ser íntegros, vamos ser austeros, vamos colocar dessa maneira, né? Eu não vou falar, podia fazer um comentário, mas não vou fazer. Então vamos rumar nessa direção, vamos ter um jornalismo sério. Você pode até não gostar de mim, que não é o caso de vocês, porque vocês não têm motivo para não gostar de mim, tá? Pelo contrário, o que eu sempre diz, olha, você pode até não gostar de mim, mas reconheça que o trabalho está sendo feito. Às vezes as pessoas são pagas e elas fazem um trabalho do contrário porque não gostam da pessoa. Eu digo assim, anote aí, por favor. Enfrente os problemas, não enfrente as pessoas. Não se deixem apequenar por essas pessoas. Enfrente problemas, não enfrente pessoas. E esse relacionamento leal, franco, olho no olho, que eu quero estabelecer com vocês. E agora, eu falei demais. É que a convivência com a Carla. Estou à disposição de todos. Muito obrigado. Não, pode perguntar. Estou aqui mesmo. É por causa do deadline. Eu sou magro. Ei, rapaz. 20% dá para fazer. Só um minuto. Nós vamos agora conversar com o novo superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes. Vamos abrir mais. Muito bem. Tá ótimo. Coronel Alfredo Menezes, superintendente da Só aí, SUFRAMA. Carlinha. Tá dando pra pegar? Vai ficar na Só frente. porque tem câmera pra dentro. Só faz um Quer, pouquinho pro quer? lado. Não, é lá atrás. Aqui da ponta, é outra roda. Só um pouquinho, só abrir mais um pouquinho. Sou eu, não? É, Rosinha, só passa pra trás, Rosinha. Pra trás. Primeira vez na vida, hein? Porque senão não consegui pegar. Você acostumando. Pegar aqui, só um pouquinho de paciência. Não, eu tenho toda. Toda. Eu só tenho um compromisso que nós temos 16h30, né? Temos que sair daqui. Tá. Quem é o teu... Tô aqui. Não, porque aí ele dá um lugar pra mim e eu fico aqui, eu não posso sair daqui. Queria que você falasse sobre as suas prioridades agora que você assumir a pasta. Bem, nossas prioridades aqui. Quando nós tivemos com o presidente, o ministro da Economia, eu levei um paper a ele, em que eu elenquei assim, vamos colocar
4 pontos. Eu vou nominar não na sequência, mas é esses que são importantes. Eu pedi assim, primeiramente, eu falei, presidente, eu preciso de autonomia, primeiro para nomear a minha equipe. Então, eu preciso de autonomia. E o presidente falou, olha, você vai ter, né, essa autonomia, e ele nos deu essa autonomia como ele nos deu não só a nós, como a toda a equipe dele, como deu ao ministro Paulo Guedes, como deu ao ministro Carlos da Costa, né? E cada um nomeou a sua equipe de trabalho, ponto. A segunda coisa que eu solicitei, e isso são minhas prioridades, né? Foi com relação à autonomia financeira, descontingenciamento de recursos da SUFRAMA, tá? Isso é importante e vital para nós. Até o ano de 2002, né? Nós tínhamos convênio com diversos órgãos, sejam eles municipais, prefeituras ou estaduais, né, esses entes, em toda a nossa área de abrangência. Então, até 2002, vocês vão ver, por exemplo, aeroporto de Lábrea foi construído com recursos da SUFRAMA, chancela da SUFRAMA, frigorífico de Parintins, eu li bastante, foi construído com a chancela da SUFRAMA, pontes que ligam aqui o estado do Acre, né, com outros países foram construídos com chancela da SUFRAMA. Uma parte, uma parte da BR-319, se eu não me engano, 40 quilômetros. Todas essas obras foram construídas com recursos da SUFRAMA. Então, eu falei de algumas no nosso estado, em outros estados. O setor moveleiro, lá em Rondônia, foi construído com recursos da SUFRAMA. E nós perdemos esses recursos. Então, o que eu solicitei a ele? Eu solicitei que ele estudasse juntamente com o ministro da Economia, a nossa equipe econômica, a capacidade, a possibilidade de nos devolver, de nos conceder esse descontingenciamento de recursos para que nós pudéssemos, dentro do que eu acabei de falar para vocês, colocarmos a SUFRAMA como um protagonista, né, como um vetor realmente de desenvolvimento regional na nossa região. O terceiro item que eu comentei com ele foi com relação ao PPB. Existe um decreto de lei, tudo normatizado, o PPB, ele está lá na lei previsto, 120 dias para aprovação. O que é o PPB? A empresa que vem para a nossa região, ela precisa aprovar o processo dos seus produtos. E o que acontece? A lei fala que é 120 dias, porém, o que nós temos visto na prática? Que esse prazo, às vezes, ele se excede a quase 6, 9, 1 ano. E nós sabemos que o ambiente que nós vivemos hoje de completa inovação tecnológica, se nós gastarmos esse tempo todo para aprovarmos um produto, o que vai acontecer? Quando ele sai da geladeira, no bom sentido, o que acontece? Ele já está ultrapassado. Então, pedimos um estudo com relação a isso e para que também fosse estudada a possibilidade de trazermos o PPB para a SUFRAMA, E é isso que nós estamos trabalhando nessa direção, né? E por último, né, dentre as minhas prioridades, é que nós pudéssemos dar um outro rearranjo, uma outra formatação nesse recurso do PID. Esse recurso ele é muito sensível para nós, porque o que acontece? As empresas, né, que trabalham com a parte de eletrônicos e que gozam de benefícios da lei de P&D, elas têm que desenvolver produtos que nós possamos utilizar aqui na verticalização da nossa cadeia produtiva. Então nós queremos justamente isso, pegar esses recursos que estão aí e verificarmos se eles estão sendo aplicados corretamente, o que está sendo aplicado e que fica aqui na nossa região. E é em cima disso que nós vamos pautar a nossa gestão, né? Então, deixando isso muito claro, então tudo isso, esses 4 são os 4 principais objetivos que nós temos. Primeiro, organizamos a nossa casa, conclamamos ao trabalho, né, colocamos a visão que o presidente nos deu, né, juntamente com o Ministério da Economia, e isso nós começamos a construção disso hoje pela manhã, e os nossos objetivos primordiais são esses, fazendo com isso, diante de tudo isso, uma gestão austera, íntegra, moderna, com planejamento e com fiscalização. Sobre as ruas do Distrito Industrial. Sobre as ruas do Distrito Industrial, boa pergunta, eu gostei, eu adorei. Veja bem, ontem
eu tive, e agradeço de público, a maneira gentil, fidalga que fui recebido pelo prefeito da nossa cidade, né? Na realidade, eu solicitei a nossa assessoria que agendasse essa reunião, esperava encontrar o prefeito na sua sala simplesmente para alguns cumprimentos, e ele me surpreendeu, ele colocou simplesmente toda a equipe da prefeitura à nossa disposição para nos receber. Né? E não vou, vou ser bem claro, aquilo realmente me emocionou, e no momento que me emocionou, naquele exato momento, eu senti o peso da responsabilidade da cadeira que estava assentando, né? E eu acho que foi uma mensagem que ele queria passar para mim, né? Por outro lado, né, conversamos, ele colocou todo o seu gabinete, todo o gabinete à nossa disposição. Tive a oportunidade de cumprimentar todo o gabinete do nosso prefeito, todos os secretários. E aí, naquele momento, nós discutimos sobre o asfaltamento do distrito. E a visão dele é a mesma visão que eu tenho, e nós afinamos nisso. Nós queremos deixar o nosso distrito como um ponto turístico da cidade de Manaus, porque a nossa cidade merece esse ponto turístico, e os nossos empresários e futuros parceiros, eles precisam de ter o distrito como uma referência. E ele nos prometeu e nos assegurou que o processo de licitação está praticamente pronto e que dentro de poucos dias, vamos colocar dessa maneira, ele será realizado, e no futuro bem próximo, né, com as empresas que vencerem esse processo, iniciarão as obras e nós teremos o nosso distrito asfaltado, né, sinalizado como tem que ser, e com certeza isso já é um bom começo para a nossa administração. E assim será, esperamos que seja, né, e temos certeza que isso irá ser realizado. Superintendente, você sentiu uma pressão da Secretaria da Receita Federal com essas suas prioridades, como por exemplo, contingenciamento, porque eles reclamam muito dos incentivos que são dados aqui, né, e fazem uma certa pressão lá para o governo federal. Né? Olha, pressão sempre irá existir.